para todos nós. Em relação à fala do meu colega, líder da oposição, Rogério Marinho, o acordo que nós temos é quando nós falamos em pacificação e sobre as concepções de pacificação que temos, que são bem distintas. Não é possível pacificação com crime e com delinquência, porque crime e delinquência, em um Estado de Direito, para se pacificar, tem que ser tratado como tal. Quem comete delinquência, quem comete crime, que arquiteta contra o Estado Democrático de Direito, como o faz e como o movimento que está em curso há algum tempo, que tantas vezes já falei aqui no All News, em várias entrevistas que concedi, tem que responder diante da justiça. E aí é que se dá a pacificação, com a punição dos crimes. Então, a pacificação, a conciliação, é nós que queremos há muito tempo, desde que o anterior presidente da República atentava contra a democracia e pela ruptura do Estado Democrático de Direito. O que aconteceu ontem, ou melhor, anteontem, na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, não foi um ato isolado. A ação do autor do atentado, que acabou tirando a própria vida em decorrência disso, a ação ainda está sob investigação se foi isolada ou se tiveram investidores ou coisa parecida. Agora, não é um fato isolado do ponto de vista da concatenação dos eventos. Nós temos a disseminação de uma rede de ódio no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos. Essa rede de ódio, encastelada no poder da República entre 2019 e 2022, buscou incessantemente romper as instituições do Estado Democrático de Direito, inclusive não reconhecendo o resultado das eleições de 2022. Essa rede de ódio, insatisfeita com o resultado daquelas eleições, bloqueou estradas pelo país, disseminou violência na capital da República. Um desses fatos violentos quase leva, anteriormente, à detonação de uma bomba no aeroporto de Brasília, que poderia levar à morte de milhares de inocentes. Não satisfeitos, senador, arquitetaram o golpe de Estado em 8 de janeiro. Então não é um fato isolado, Josias. Eu conheço a sua posição sobre a proposta de anistia, o senhor é contra, e agora mesmo está voltando a expressar essa posição, né? Agora, há uma orquestração do Bolsonaro e dos seus aliados, estão todos agora falando em pacificação no pressuposto de que vão salvar a proposta de anistia depois dessa explosão que ocorreu ali na frente do Supremo. O que eu queria lhe perguntar, não a sua opinião, que essa já é conhecida sobre essa proposta de anistia, queria lhe perguntar, com a experiência que tem e com a observação que desfruta, privilegiada como membro do Senado Federal, objetivamente, esse projeto está enterrado ou ele ainda tem alguma chance de prosperar? Se passar na Câmara, passa no Senado? Não passa nem na Câmara mais? Qual é a sua percepção? Eu acho que o bom senso, a essa altura, Josias, impõe que esta dita comissão especial na Câmara sequer seja instalada. É o que o bom senso, a essa altura, impõe a todos nós. Veja, até os partidários dela já se constrangem em defendê-la. Eu imagino constrangimento, a não ser daqueles que já cambam para o ato do golpismo, já circundeiam, já avizinham a delinquência, tal essa que última foi cometida, que devem não ter constrangimento em defender, mas até bolsonaristas se constrangem em sustentar a essa altura essa posição. Então, nesse momento, eu acho que a proposta, em nome do bom senso e em decorrência do notório acontecimento que se teve agora, deveria sequer essa comissão ser instalada. Senador, isso que o senhor está dizendo é importante. O senhor além de líder do governo, o senhor é um deputado do PT. Para a comissão ser instalada, é preciso que os líderes indiquem os seus representantes na comissão. O senhor defende que o PT não indique representantes para uma eventual comissão? Eventualmente, Thales, se todos os demais partidos indicarem seus representantes, é óbvio que os partidos da base de apoio do governo, inclusive o PT, terá que indicar. Mas a atitude, nesse momento, deveria ser, dialogando aí com a presidência da Câmara,
ou dialogando até com as lideranças partidárias, de todos os partidos que percebem que não há mais espaço, não há mais espaço fértil para que essa proposta caminhe, o ideal seria ou que por ato próprio ninguém indicasse, ou que a própria mesa da Câmara tomasse uma medida contrária, tomasse uma medida diferente da instalação. Não se justifica, não cabe. Fica, eu diria, Thales, fica constrangedor, a essa altura, a Câmara instalar uma comissão especial para falar de anistia a senhores como estes que tentaram jogar bomba no Supremo Tribunal Federal. Fica constrangedor. Eu fico ouvindo, porque assim, a gente tá vendo um discurso que vem se acentuando há anos, na verdade, né? Eu estava mencionando há pouco o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda no Congresso Nacional, fazendo alusão ao coronel Brilhante Ustra como uma grande figura, foi um torturador, né? Utilizando o espaço democrático para defender figuras autoritárias antidemocráticas no espaço onde o debate é livre, mas o debate no ambiente democrático. E me parece que todos mesmo, né, na sociedade, inclusive a imprensa, foram permissivos com essas figuras. E hoje o Bolsonaro ele espalhou sementes que frutificaram, ou floresceram, ou enfim, deram espaço, surgiram novas vozes que hoje ecoam aquele mesmo discurso que não foi punido anteriormente. Como é que se lida, né, com essas figuras que estão lá, utilizando do espaço democrático para atuar contra a democracia, para evitar que, enfim, elas ocupem posições de liderança e destruam a democracia, ou tentem destruir a democracia por dentro? Permissividade, Diego, que no meu sentir, lamentavelmente, continua se abrindo espaço para expressão de autocratas autoritários que conspiram contra a democracia. A democracia é o regime da tolerância, mas eu acho que tem que ter uma reflexão sobre a máxima do Karl Popper, que não pode se tratar os intolerantes com tolerância sob o risco da intolerância triunfar. Eu acho que essa reflexão tem que existir. Eu já disse aqui, Diego, Thales, em uma conversa anterior com vocês, e reafirmo o que já havia sido dito anteriormente. A quadra da luta democrática não expirou. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, eventos como este, que não são isolados, visto que, sequenciado esse evento de bomba na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal e seus ministros receberam, no dia seguinte, pelo menos 8 mensagens também ameaçadoras. Algumas, inclusive, exaltando, abre aspas, o caráter heróico, fecha aspas, do senhor transtornado que cometeu o atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que essa é uma reflexão para todos nós, políticos, para todos nós, sociedade, e me permitam aqui dizer, para todos nós da imprensa e de todos os meios de comunicação. Nós não podemos, os meios de comunicação, aí em especial os meios de comunicação, e nós políticos do campo democrático, e eu falo políticos do campo democrático no sentido mais amplo da expressão. Na democracia, como disse o ministro Barroso, cabe conservador, cabe liberal, cabe social-democrata, cabe progressista. Só não cabe na democracia quem quer atentar contra ela. Cabe a todos nós refletir se o espaço que damos para autocratas, que o seu espaço que é dado várias vezes para aqueles que querem corromper a democracia, se não está prosperando e continuando a fomentar a semente do fascismo, porque é esse o nome que se dá para eventos como este que se teve em frente ao Supremo Tribunal Federal. Às vezes, todos nós e aí é autocrítica, mas eu acho que é autocrítica que todos têm que fazer. Vamos para o máximo de cliques que pode ser capturados nas redes sociais. Eu peço uma reflexão se, quando assim o fazemos, se nós não estamos incorrendo na mesma cilada que as redes sociais colocaram a democracia nesta quadra histórica. Agora, senador, parece haver uma dissonância entre o comportamento do brasileiro, que se expressa na urna, e o comportamento de quem exerce o poder, seja no legislativo, seja no judiciário,
O Congresso está discutindo anistia, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo, demoram a produzir as sentenças condenatórias desse alto comando do golpe. E o eleitorado, lá em 2022, sonegou, por pequena diferença, é verdade, sonegou um segundo mandato ao Bolsonaro, mandou o Bolsonaro mais cedo para casa. Agora, nas urnas municipais, houve uma prevalência do conservadorismo na urna, mas quer me parecer que o conservadorismo que prevaleceu na urna municipal não se confunde com o bolsonarismo. A propósito, onde o Bolsonaro se envolveu como cabo eleitoral, na maior parte das praças em que ele colocou a digital dele, o candidato dele perdeu, não é? Agora, o que eu lhe pergunto objetivamente é, não se trata de... não se deve dar atenção a essa pacificação proposta pelo Bolsonaro, até porque Bolsonaro está aí na fila esperando a sentença. Como é que o governo tem que fazer para se pacificar com esse pedaço do eleitorado que rejeitou o PT agora, na eleição municipal, que lá atrás votou no Lula por conta do fator democrático, mas que parece ter desembarcado do Lula, que a aprovação dele está rodando agora, segundo o Datafolha, em 36%, como o governo, como o mundo político pode fazer para se pacificar, para se conciliar com este pedaço do país que, embora conservador, está ainda apostando no bom senso. Conectar com o Brasil real. Eu acho que isso é um desafio, não é da esquerda somente, Josias, é um desafio do campo democrático. Eu repito, como nós fizemos uma classificação de quadra histórica, eu não divido o país no momento atual entre esquerda e direita. A divisão nossa aqui é entre democratas e quem tem amor ao regime democrático e quem faz essa proclamação de amor e quem não é, né? Por isso, o que nós falamos como frente ampla para disputar eleições tem que ser frente ampla para governar. Frente ampla reúne esse espectro maior, que tem liberais, progressistas, sociais-democratas e cabe até conservador. Frente ampla compreende a quadra histórica como ela é, mas, sobretudo, a esse político da frente ampla, de frente ampla, tem que ter uma conexão com o Brasil real, com o Brasil profundo, com o que é que faz um discurso extremista entrar em rincões profundos do Brasil e o discurso do bom senso não entrar. Tem que ter um diálogo nosso com a religiosidade do povo brasileiro, que inclusive parte da esquerda afasta e, até certa maneira, criminaliza esse diálogo. Tem que ter um diálogo nosso para entender a reação que os brasileiros à política como ela é, à política como ela está, porque não é fácil entender Brasília e as vicissitudes de Brasília e as denúncias de corrupção que tem em Brasília por aqui. Então tem que ter uma reconexão concreta, profunda. Senador, uma pergunta específica sobre reconexão.